Olá, como vai? Então, turma 501, né? Vamos terminar o nosso livro do primeiro bimestre. Estamos um pouco, não vamos dizer atrasados, mas tem um grau de dificuldade grande, né? E a gente não está em aula presencial. Temos que ir com mais atenção, um pouco lento para poder assimilarmos bem essa matéria, né? A matemática não é nada para fazer nada em correria, né? Vamos lá. Nós vamos hoje estar dando término no nosso livro de matemática, na página 40, iniciando na página 40, com múltiplos e divisores. Depois, na sequência, nós vamos estar vendo números primos e números compostos, tá bom? Vamos lá. Nós vimos na aula anterior, revisamos o algarismo da divisão. Vimos que sempre que podemos dividir um número, chamamos de dividendo, né? Também vimos que dividir significa encontrar um quociente e um resto. Dividir é encontrar o quociente e o resto, né? E divisores? Quando o resto na divisão é zero, dizemos que essa divisão é exata, né? O número é divisor do outro quando ele divide o outro, ou seja, quando a divisão de um pelo outro, o resto é zero. Um número é divisor do outro quando a sua divisão tem resto zero, tá certo? A gente não pode dividir 5 por 2. 5 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 2 é 4. 5 menos 4, resto 1. Então, 5 não é divisor de 2, porque o resultado não foi exato, certo? E os múltiplos? Os múltiplos de um número são os valores obtidos pela multiplicação de um número por outro, de um número natural por outro, né? 4 vezes 1, 4. 5 vezes 2, 10. 7 vezes 3, 21. Esses são os múltiplos. Os múltiplos são infinitos. Todos números naturais diferentes de zero possui infinitos múltiplos, né? Observe os múltiplos de 5, são todos divisíveis por 5. Isso vale para qualquer número natural. Aqui na página 42 nós temos exercício 1. Faça o que se pede, depois assinale V para verdadeiro e F para falso. Você vai listar os múltiplos de 2, né? Tudo que é múltiplo de 2. É como se fosse uma tabuada na vertical, né? Perdão, na horizontal. 2 vezes 0, 0. Todo número vezes 0 é 0. 2 vezes 1, 2. Todo número vezes 1 é o próprio número. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Certo? Aqui você vai fazer a tabuada de 2, de 3, de 6, tá? Vamos chamar de múltiplo de 2, de 3 e de 6, tá bom? Página 43. Você vai assinalar agora aqui. Você já fez a atividade A, B e C e eles perguntam: o zero é múltiplo de todos os números naturais? Verdadeiro ou falso? Todos os múltiplos de 2 são números pares? Aí você vem aqui, ó, na tabela de 2 e vê se isso é correto ou não. Se é verdadeiro ou se é falso. Você vai responder isso aqui de acordo com o que você fez no exercício 1. Número 2. Complete a sequência abaixo com os números faltantes. 4, 8, 12. Nós estamos contando de 4 mais 4, né? Então, são os múltiplos de 4. 4. Depois, quais são os múltiplos de 4? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e 40. O que é 40? É 4 vezes 10. Múltiplo de 7, múltiplo de 13 e múltiplo de 100. Número 3. Faça a divisão por 6 para cada número abaixo e informe o resto. 6 dividido por 1, resto 6 dividido por 2, 6 dividido por 3, tá? Se tem resto, você vai colocar só o resto aqui.
aqui você vai listar os divisores de 6. Tudo que teve resto zero são os divisores. O que teve resto maior que zero não são os divisores de 6. No caso aqui, quais são? Ó, 6 dividido por 1, 6 dividido por 2, 6 dividido por 3 e 6 dividido por 6. Esses são os divisores do 6. 4. Faça a divisão de 9 para cada número abaixo e informe o resto, como o exercício anterior, tá? E vai listar aqui quais são os divisores de 9. 5. Algum divisor de 6 também é divisor de 9? Chamamos esse número de divisores comuns de 6 e 9. O maior divisor comum de um par de um número chamamos de MDC. Maior divisor comum, olha, M de maior, D de divisor e C de comum. Aí a gente, ó, quais são os divisores que tem no 6 e no 9? Você listou aqui, vai botar aqui embaixo, né? Aí você circula lá para ver o número 1 e o número 3. Qual é o maior divisor comum dos dois? O maior. Nós temos o número 1 e o número 3. Qual é o maior? Isso, o 3. Liste os 20 primeiros múltiplos de 8. Isso é muito bom de fazer, né? O número 90 tem 12 divisores. Liste os divisores de 90. Tá? Quais são os divisores de 90? Você vai botar lá. 90 dá para dividir por 1, por 2, por 3. Só os divisores de 90. Quais são os divisores? Aquele que o resto é zero. Você vai dividir o 90 por todos os números naturais e ver qual que tem resto zero. Exercício 8. A primeira sexta-feira do mês de fevereiro de 2020 é o dia 7. Quais outros dias do mês também são sexta-feiras? B. Qual o número natural de todas essas datas são múltiplas? Tá? Tem o racha-cuca, que eu gosto muito que vocês façam isso, né? Vamos lá para a página 46. Nós vamos falar sobre expressão numérica. Bem, a página 46, 47 e 48 nós não vamos fazer neste momento, tá? Vamos dar sequência lá na página 49, tá? Da página 45, nós vamos pular para a página 49. Bota a data de hoje, se possível, tá? Hoje é dia 19/5. Números primos e números compostos. Vamos lá. O que é número primo? É todo aquele número que só pode ser dividido por 1 e o próprio número. Vamos dizer assim, ó, o 5. 5 dá para dividir por 2? Já vimos que sobra 1, então não dá. 5 dá para dividir por 1? Sim. Então dá para dividir por 1 e o próprio número que é o 5. Tá? Esses são os números primos, aquele que só pode ser dividido por ele mesmo e por 1, tá bom? Os números 2, 3, 5 e 7 são os números primos menores ou iguais a 10. Existem infinitos números primos, tá? Aqui nós temos uma tabela, né? Os números, os divisores e os números primos, né? Aqui os números primos são, ó, 2, o 3, o 5, o 7 e que são maiores que 10. E que é número composto? Já que o número primo é aquele que só pode ser divisor dele mesmo em 1, e o composto é que pode ser dividido por mais de 2 números, né? Maior que ele mesmo. Né? O número natural que não é primo possui divisores diferentes que 1, quer dizer, maior que 1, ou dele mesmo. É o caso do número 8, por exemplo. O número 8 não é primo, porque seus divisores são 1, 2, 4 e 8. 1, porque 8 vezes 1 é 8. 8 por 2, 16. 8 por 4, 32, né? Olha lá. 8 é igual a 2 vezes 4. O número 2
como vimos, é primo, mas o número 4 não é primo, pois seus divisores são 1, 2 e 4. Né? O número primo é que só é ele mesmo e 1. E o composto que tem mais de 2 números, né? Maior que 1 e dele mesmo. E como a gente fatora para achar o número se é primo ou não, né? Fatoração de números naturais. Veja uma forma simples de fatorar um número natural. Vamos fatorar o número 50. A gente começa tentando dividir o 50 por 2, que é o menor número primo. Devemos responder a pergunta: 50 é divisível por 2? Vamos lá ver. 50 por 2. 5 por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4, sobra 1. Abaixo 0. 10 dividido por 2 dá 5. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Então, 50 é divisor de 2. Com o resto da divisão de 50 é 0, anotamos que o que descobrimos, que fatorando 50 por 2, o quociente é 25. Fatorando 50, número primo divisor, temos o quociente 25. Né? Isso aqui se chama fatoração. Olha como se faz a fatoração, né? Olha lá a armação dele. Tem também o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Para poder acharmos a fatoração. A fatoração acaba quando o quociente é encontrado. Aqui na página 52, nós temos exercício. Abaixo você verá uma lista de números, de 11 a 30, e seus respectivos divisores. Pinte de azul os números primos, pinte de vermelho os números compostos. Vamos lá, eu vou dar só um exemplo, tá? De azul, quem é o número primo aqui? 11. Vou dar um exemplo. E o número composto, 12. Tá fácil, né? 11 é divisível por 1 e por 11. 12 é divisível por 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Composto que tem mais de 2. Busque em livros ou na internet todos os números primos entre 30 e 100. Tá? Fatore em primos os números abaixo. Vamos fatorar o número 12. A gente começa sempre dividindo por 2, né? 12 por 2 dá 6. Olha só, a gente vai botar uma barra, 12, após o sinal de dividir, né? E vamos colocar no quociente o resultado e o resto no dividendo. Número 4, assinale V para verdadeiro e F para falso. Bem, o que você achou aqui, ó? O número 1 é o número primo? Verdadeiro ou falso? Número 1. Falso. Existem infinitos números primos? Vimos lá na página anterior que os números primos são infinitos. O número 33 é um número primo? Falso, ele é um número composto. O número primo não pode ser fatorado? Verdadeiro. Não existem números ímpares que são primos? Falso. O único número primo que é par é o número 2? Verdadeiro. 5. Podemos usar números primos para construir qualquer número natural. Calcule os números formados pela decomposição. 11 vezes 13. Aí você vai botar o resultado aqui do lado, tá? Depois, ó, 3 vezes 5 vezes 5 vezes 7. Aí, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 5, o resultado, vezes 7, que vai dar 525. 6. Construa 3 números naturais, escolhendo 3 números primos entre 1 e 30. Veja o exemplo. 3 vezes 5 vezes 7 é igual a 105. Tá? Aí você vai escolher resposta pessoal, você vai escolher o que você quiser, tá? Que seja correto, lógico. Complete a fatoração abaixo com os números primos faltantes.
2.945 é igual 5 vezes 19 vezes 31. 8. Qual é o menor divisor primo do número 3.766.763? Quero ver vocês fazerem essa aqui, tá? Não critique o que você não consegue entender. Não entendi nada. Nossa, a professora não explicou direito. O fato de você não ter entendido não quer dizer que não tenha havido uma explicação, né? Não quer dizer que não tenha sido explicado direito. Você pode não ter entendido na primeira vez. A gente volta lá atrás para reler, né? A gente não fica muito tempo na frente do vídeo falando. Estou sempre vendo para vocês, fazendo um resumo, mas na hora de fazer o exercício, voltem à leitura para entender, tá? A explicação e até muitas das vezes até a resposta foi dada e você não entendeu, tá? Então, não critique o que você não consegue entender. Costumamos rejeitar o que não entendemos. Entender é o que rejeitamos. Entender o que nós rejeitamos é que nos torna tolerantes. Entender o que a gente rejeita é que nos torna tolerantes. Matemático, né? Então, assim terminamos o nosso estudo do primeiro bimestre, tá? Com números primos, compostos, múltiplos e divisores, tá? Fechamos. Essa aqui eu também gosto. Ó. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. A imagem vale mais do que 1000 palavras. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.